Shalom, queridos, Deus abençoe. Estamos aqui mais uma aula de hebraico, dando continuidade ao que nós já tínhamos começado. Terminamos na aula passada o nosso alfabeto, as nossas 22 letras hebraicas. Hoje nós vamos falar sobre as consoantes diferenciais, que são consoantes que, de acordo com a sua posição, função na palavra, ela tem uma diferente grafia, com uma diferente função e até às vezes um diferente som. Então nós vamos falar sobre elas e isso vai ser muito importante para nós entendermos as suas funções e facilitar também a nossa leitura no hebraico, tanto na Torá quanto nos textos hebraicos. E nós vamos apresentar então todas as nossas consoantes diferenciais, que são 7 delas. São estas a qual nós vamos apresentar para você hoje: o bet, o kaf, o mem, o nun, o pe, o tzad e o shin ou sim. E vamos falar sobre cada uma delas e de acordo com como elas se comportam. E você vai entender como uma palavra ou outra vai conter uma dessas consoantes de forma diferente. Você vai aprender a identificá-las dentro da palavra quando elas se apresentarem. Você vai entender também o som diferente e assim por diante, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, vão ser 2 aulas rápidas. Você vai entender todo o processo, todas as 7 letras diferenciais ou consoantes diferenciais. Uma por uma, sem dificuldade, você vai entender. E é um passo importante, porque elas vão fazer parte do seu dia a dia no estudo do hebraico. Vamos então começar as nossas consoantes diferenciais. A primeira consoante diferencial é a letra bet, que ela se apresenta de 2 formas diferentes, apesar de você sempre transliterá-la com a letra B. Porém, ela vai sempre se apresentar com uma certa diferença, que é a representação pelo dagash. O dagash é o ponto que pode estar ou não dentro da letra bet. E nós vamos ver que o dagash é um sinal diferencial, um ponto, que vai então dar uma acentuação mais forte para a letra, ou seja, para a consoante diferencial. Então, com a presença do dagash, o bet ele se torna mais forte, ou seja, mais lene. Então, dagash ele vai se tornar aquele que vai dar uma guturalidade maior para a consoante. Por isso, qual vai ser a diferença essencial quando nós apresentamos e vemos o bet com o dagash e sem o dagash? Como e quando nós vamos usar um ou outro? Então, o bet, mesmo sendo sempre transliterado pela letra B, ele vai apresentar uma diferença concreta com relação à presença ou não do dagash. O dagash, quando ele está dentro da letra bet, ele vai apresentar o som de bet ou de B. Porém, quando o dagash não se encontra, ou seja, o bet ele não vai encontrar-se, ele vai ser chamado veit, ou se encontrar com a letra V de vaca. E assim nós vamos encontrar essa diferença básica. Então o dagash ele vai dar uma guturalidade maior, dando ao bet o som de B. E no caso, sem o dagash, o som de V. Mas quando e como que eu vou usar o bet ou o veit? O bet ele sempre vai aparecer no início de uma sílaba. Então, aqui você vê um exemplo, uma consoante acompanhado de uma vogal e uma outra consoante. Então, você tem aqui uma consoante, uma vogal, que é o massorético, que nós vamos falar nas próximas aulas, e uma próxima consoante. Aqui, eu vou colocar como exemplo uma palavra onde você vai ter a primeira palavra, onde você tem um bet com dagash. E logo após você vai ter um nun. Esse nun é um nun final.
Depois nós vamos estar falando sobre ele. E aqui você vai ter uma vogal ou um maçorético, que é o ser. Eu vou aliar um pouquinho maior para depois nós falarmos. São 2 pontos embaixo que tem o som de E. Esta palavra significa ou é lida como bem, sendo que o beit, pelo Dagash, ele tem som de B. Bem significa filho. Agora você tem, então, um segundo exemplo, onde o beit ele está depois ou no final de uma palavra. Então você vai apresentar uma consoante, uma vogal ou um maçorético e depois uma outra vogal que é o beit. Neste caso, o beit ele não vai ter o Dagash. Vamos dar um exemplo. A palavra Av. Aqui você tem um Aleph. Aqui você tem uma vogal ou maçorético, que é o Kamet Gadol. Depois nós vamos falar nas próximas aulas. E você tem o Beit, ou aqui Veit. Então você vai ter a palavra Av, que é pai. Assim você tem a diferença entre a palavra com o beit e o veit, sendo que o beit ele vai ser sempre usado no início das palavras e o veit sempre vai ser usado no final das sílabas. E nós vamos sempre entender assim para que se possa então dar continuidade ao aparato, né, que nos vai dar entendimento de como que nós vamos usar então o Dagash ou não vamos usar o Dagash quando utilizado o beit. A próxima consoante diferencial é o Kaf. O Kaf é uma letra que vai nos dar uma maior variação. O Kaf também vai ter a sua presença relacionada ao uso do Dagash e a sua posição na palavra, sendo que o Kaf final ele vai ter o som diferente e os Kafs iniciais vão ter também um som diferente e também existe a diferença quanto ao uso do Dagash. E assim nós vamos entender. O Kaf, na verdade, ele possui 3 formas distintas de se escrever. O Kaf normal, o Kaf com o Dagash e o Kaf final, que pode apresentar com um ponto ou com 2 pontos, que depois nós vamos estar falando. Um Dagash ou um outro que se apresenta com 2 pontos, a qual nós vamos falar um pouquinho depois, dependendo da posição nas palavras. Nós vamos entender, então, como que vai funcionar a apresentação do Kaf nas palavras. O Kaf, sem o Dagash, ele tem o som de Raf, ou J em espanhol, como em julho. Um som bem aspirado. Agora, o Kaf com o Dagash, ele tem o som de C, como em casa. Agora, o Kaf ele pode apresentar uma forma final. Ou forma Sofi.
Essa forma SOFI, ela está relacionada à sua posição na palavra. Então, o CAF, no final da palavra, ele sempre vai se apresentar desta forma. É como um Dalet um pouco mais comprido. Você sempre vai ver que o CAF, ele vai na forma quadrática, ele vai descer abaixo da linha quadrática. Então, o CAF SOFI, ou CAF final, ele pode se apresentar de duas formas. Ele pode se apresentar com um Dagash ou com outro 2 pontos, que é o Shevá. Dessa forma será falado no futuro. Esse sinal é o Shevá e nós vamos falar dele no futuro. Não é necessário falar dele agora, mas ela pode se apresentar tanto nessa forma quanto dessa forma. Então, esses dois são os CAFs SOFI. A outra letra hebraica, que é a letra diferencial, ou a consoante diferencial, é a letra MEM. A letra MEM, ela não vai ter mudança com relação à sua sonoridade. Nós estudamos o Bet, que pode ser chamado também de Vet, o Kaf, que pode ser chamado de Raf, porém o MEM ele vai manter a sua sonoridade. O que vai mudar ou modificar no MEM é apenas a sua formação ou a sua escrita. Nós vamos ver que o MEM, normalmente ele se escreve, ele dá essa voltinha, né, como você está vendo aí na tela. Porém, quando você vê o MEM final é um MEM quadrado e ele mantém o seu som. A exemplo disso, nós temos uma palavra muito conhecida de vocês, que é a palavra Elohim. Vamos escrevê-la aqui, agora sem as vogais, sem os massoréticos que nós vamos aprender no futuro. Temos aqui o Aleph, o Lamed, o Yod e aqui o MEM final. Ele é basicamente um quadrado. Essa palavra Elohim. Então, você lembrar aqui que o é basicamente um quadrado, tem essa alçazinha um pouquinho para cima, mas ele é basicamente um quadrado. A última consoante diferencial da nossa aula de hoje é a consoante Nun. Consoante Nun, que também assim como a consoante MEM, ela não tem diferença na sua sonoridade, apenas segundo a sua posição. Então nós temos aqui o Nun final, ele mantém o som, mas ele tem aqui um alongamento, ou seja, na posição quadrática ele sai do quadrado, né? Ele desce ao quadrado. Nós vamos dar um exemplo aqui que já foi dado. Aqui a palavra bem. Aqui nós temos um ser, um Dagash e o Nun. O Nun final, no caso, ele sai aqui do quadrado, ele desce aqui além do quadrado. Esse é o nosso Nun final. Na próxima aula nós vamos dar continuidade às últimas três consoantes diferenciais. Fique conosco e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.